Então o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja, tentando fortalecer a igreja, despertar o ânimo nos irmãos, chamar a atenção deles para a importância desse entendimento espiritual, do mundo espiritual. E aí, Paulo, na sequência do texto, Paulo diz: queridos, entendam que há uma luta, e a nossa luta não é uma luta simples para melhorarmos a nossa qualidade de vida. A nossa luta não é uma luta simples para restaurar os valores do nosso casamento, da nossa família. A nossa luta não é uma luta simples para desenvolvermos uma carreira profissional mais bem-sucedida. Não, não. A nossa luta, na verdade, ela não envolve esse mundo comum, esse mundo natural. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. E aí Paulo fala onde é e contra quem é a nossa luta. Você precisa ter esse entendimento. Paulo diz: qual é a nossa luta? Interessante que nesse texto o apóstolo Paulo, ele dá um ensino sobre o mundo espiritual, dizendo para nós que existem hierarquias espirituais. Existem hierarquias, ou seja, domínios, governos. E esses domínios e esses governos espirituais demandam níveis de autoridade espiritual e de poder espiritual. Paulo diz: olha, o mundo espiritual é muito organizado, ele não é essa bagunça que vocês pensam, não. Paulo diz: a nossa luta, a sua luta é contra principados, é contra potestades, é contra governantes das trevas desse mundo, é contra as maldades espirituais e em regiões celestiais. Então Paulo hierarquiza principado, potestade, governo desse mundo tenebroso, governo da maldade. Tem hierarquia. Queridos, existem demônios que vão atuar na vida das pessoas de uma forma direta, objetiva, assertiva. E eles atuam em 3 níveis, esses demônios. Eles atuam possuindo as pessoas, que é quando um demônio, um espírito maligno entra na vida de uma pessoa e ela manifesta, e você vê claramente que aquela vida tem um demônio agindo na vida dela, falando na boca dela, enfim, ela fica possessa. Primeiro nível, possessão. Segundo nível é a obsessão. As pessoas ficam obcecadas por uma ideia. A ação demoníaca é algo tão poderoso, ele não possuiu essa pessoa, mas ele colocou algo na mente dessa pessoa. Agora ele construiu uma obsessão, pensamento fixo, uma ideia fixa. Isso é uma ação dos demônios. O demônio faz isso. Ele possui pessoas, mas ele também atua na obsessão. Ele coloca ideias fixas, que não tem o menor fundamento, mas ele constrói fundamento na mente das pessoas. Então cuidado. Existem pessoas que são obcecadas por sexo, por pornografia, aquela coisa louca, aquela coisa maluca, doente, demônio puro. Tem pessoas que são obcecadas por falar palavrões. Sabiam disso? Por isso que eu sou chato, eu pego essa questão de palavrão. Porque a fonte disso, irmãos, é o inferno. Sabe, quando ele solta um palavrão, ele sente prazer em falar o palavrão. Pessoas são obcecadas pela violência. Enfim, por aí fora vai. Obsessão é uma ideia fixa, que a pessoa se realiza. Ela é escrava. Ela é escrava dessa ideia fixa. Então, primeiro nível de ação dos demônios, possessão. Segundo nível, obsessão. Terceiro nível da ação de demônios é a opressão. Eles oprimem as pessoas. Você já teve experiência, está passando um determinado momento na sua vida e parece que tem um elefante nas suas costas? Mas não é um elefante pesando fisicamente nas suas costas, mas quando falo é um peso espiritual, é uma pressão de cima para baixo, desânimo, um cansaço fora do comum, pesa, o ar fica denso, o ambiente fica pesado, fica denso. Sabe o que é isso? Opressão. Você começa a ser atacado, um sentimento de medo, de incerteza, de dúvida, de insegurança. Será que é? Será que vai dar certo? Será que eu vou? De desconfiança, de inconstância, de desistência.
Você já foi na casa de alguém? Você já foi na casa de alguém fazer uma visita? Ou na casa de algum parente teu? Você estava legal, você estava bem. Você entrou naquela casa. Quando você entrou, parece que veio 2 elefantes em cima de você. Uma sonolência, uma abrição de boca, uma moleza. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Sabe o que é isso? Opressão. Não brinque com o reino das trevas. O reino espiritual e o reino das trevas é mais real do que eu e você aqui. Mais real do que eu e você. Paulo está dizendo aqui, em Efésios capítulo 6, no versículo de número 12, que a nossa luta é contra essa organização espiritual. De principados, de potestades, de demônios que governam esse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Só que tem um detalhe. Sabe essa ação demoníaca, nesses 3 níveis, possessão, obsessão e opressão? Sabe quais são os demônios que agem, que fazem isso? São os canela fina. São os demônios canela fina. Sabe, o canela seca. Aqueles demoninhos canela seca, canelinha assim, fininha, assim, ó. Fininha. Fininho, 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 fininho. É esses demônios que faz isso. Porque os outros demônios, os perna grossa cabeluda, eles não fazem isso não. Os demôniosão perna grossa não sai entrando na vida de qualquer um aí não. Não fica perdendo tempo falando no ouvido das pessoas, do ser humano não. Eles não fazem isso. Quem faz esse estrago aí na vida das pessoas é os demônios canela fina, perna seca, canela seca. E esses canela seca aí, eu vou te dizer uma coisa. Uma oração feita por um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por um homem de Deus, uma mulher de Deus, que medita nas escrituras de dia e de noite, que ora sem cessar e que adora o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Esse homem, essa mulher de Deus, vai chegar para esses canelas e vai ser, pá! E ele vai embora. Ele não aguenta. Queima ele na hora. As mãos estendidas e a oração que sai da boca de um homem e de uma mulher de Deus, que medita nas escrituras de dia e de noite, que ora sem cessar e que adora o Senhor e que evangeliza, a oração que sai da boca desse homem e dessa mulher queima os demônios. Queima eles, queima assim, esturrica eles. Eles não resistem. Embora sejam seres espirituais poderosíssimos, ok, queridos? Estou dizendo que eles são qualquer um não, eles são muito poderosos, eles são muito fortes. Mas a autoridade do nome de Jesus na nossa vida é algo tremendo, não é? Rebenta com eles. Então são esses canela fina que oprime, possui, faz as pessoas ficarem obcecadas por determinadas coisas, pessoas ficam obcecadas pela morte. Então ouvindo uma história, o pastor perguntou para mim, filho, pastor, conheço alguém que quando ele vai na minha casa, esse pastor mora num apartamento. Ele chega na minha casa e ele pede para mim fechar a cortina e a janela do meu apartamento. Eu falei, por quê? Porque ele disse que quando chega na minha casa, ele fica morrendo de vontade de pular da janela do meu apartamento. Olha só. Ah, pastor, mas isso é um caso psicológico, de transtorno, precisa de um médium, um psiquiatra, de um psicólogo. Concordo. Agora, eu vou negar que não tem um demônio por detrás disso aí falando no ouvido dele? Esse é louco. Aí eu desacreditado do que Paulo está dizendo aqui. Mas esses demônios aí, a autoridade de um homem, querida, a autoridade de um homem e de uma mulher de Deus queima eles. Queima. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá na hora de você meter fogo nesses demônios que tá rodeando a sua vida aí. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Tá na hora de você começar a meter fogo nesses demônios aí. Tá rodeando a sua casa, rodeando a sua família, tocando nos teus filhos, tocando no teu casamento. Tá na hora de você meter fogo nele. Mete fogo nele. Queima ele, mas queima tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente começa a orar e queimar esses demônios aí, você sabia que não tem como eles correr? Eu acho isso bom demais. Eles não têm pra onde correr, não. Não. Eles ficam presos debaixo desse ambiente das nossas orações. Eles ficam presos debaixo desse ambiente das nossas orações. Queimando, vai queimando. E mete fogo neles, no nome de Jesus. Esses demônios estão assolando sua vida financeira, sua vida profissional, as tuas emoções, o teu ânimo. Taca fogo neles. Taca fogo neles. Se eu fosse você, eu queimava eles pelo menos 3 vezes por dia. Não espera sentir nada, não. Não espera perceber, não. Não, pastor, mas é que eu não estou percebendo alguma coisa. Não tem que perceber, não. O que Paulo diz lá no versículo de número 11? Astutas ciladas do diabo. Ele vai armar as armadilhas para você de uma forma astuta, ardilosa. Quando você vê, é para você cair.
Então, não espera perceber nada, não. De manhã, de tarde e de noite, queima eles. Taca fogo neles. Ah, Senhor, pastor, eu vou clamar para os anjos com as espadas de fogo. Não, não precisa clamar para o anjo da espada de fogo vir, não. Não precisa do anjo da espada de fogo, não. É você que vai tacar o fogo. Espera o anjo chegar, não. Se o anjo vier, bom, que vem reforço. Né? Se o anjo chegar, é bom que você teve reforço. Mas não, são as tuas orações, já taca fogo neles, queima de manhã, já acordou de manhã? Sua oração de gratidão, adora a Deus, agradece a Deus, depois taca fogo neles. Chegou depois do almoço? Taca fogo neles. De noite vai dormir? Acaba de esturricar o miserável. Essa peste aí. Amém, queridos? Mas esses aí são os canela fina, os perna seca. Agora tem os demônios de perna grossa. Tem uns perna grossa. Sabe aqueles demônios com aquelas pernas de jogador de futebol? Que as pernas deles é mais grosso que o tronco. Feio pra peste, né? Pois é. Esses aí é complicado. Porque esses daí, eles não estão preocupados em incorporar nas pessoas, ficar falando no ouvido das pessoas, não. Esses daí, eles querem destruir cidades. Esses daí, eles querem destruir grupos, multidões de pessoas. Sabe como é que eles fazem isso? Esses daí é outro nível de demônio. São eles que disseminam ideologias. As ideologias, sabe? Essas ideologias que nós temos visto nesses últimos tempos, né? Esse pensamento progressista. Essas ideologias têm entrado dentro das escolas, essas ideologias têm entrado dentro da igreja para ferir a santidade da palavra de Deus. São esses demônios aí. Não é os canela seca, não. São principados e potestades que fazem isso. Ideologias para governar uma cidade, para conduzir um grupo grande de pessoas em torno de uma ideia, de um pensamento. São demônios que conduzem, escravizam regiões. Você vai para São Paulo, você vê muito isso. Suzano aqui, Mogi, a gente vê, Poá, a gente vê. Toda cidade tem isso. Lugar que é mais concentrado, morador de rua, mendigo, miséria, aquele lugar mais escuro, sinistro, já viu? Cidades que tem aqueles lugares que são redutos da prostituição. Então, esses demônios estão lá, são os perna grossa. Eles são os chefes daqueles ambientes. Eles constroem esse ambiente, essa atmosfera maligna para escravizar pessoas. E ali não possui ninguém não, fica ninguém endemoniado ali não. Tá todo mundo escravo na mão dele ali, ó, se drogando, se prostituindo, disseminando ideologias, pensamentos, ideias para controlar de forma massiva as pessoas. Então Paulo diz que tem os canela fina, tem, mas também tem os perna grossa. Os demônios da perna grossa, que governam nações comunistas. São nações governadas por principados, por príncipes de demônios. É elite dos demônios. São elite por causa do poder deles, da grandeza deles, da inteligência deles. Esses demônios que são principados, eles eram, antes da queda, eles eram anjos da mais alta autoridade e poder no reino de Deus. Anjos do gabarito de Miguel, o arcanjo Miguel, que é o guardião, o anjo da nação de Israel. Anjos do padrão, do nível de Gabriel, que é um anjo mensageiro das grandes vontades, das grandes mensagens de Deus. Toda grande e importante mensagem de Deus, quem era o enviado para elas, o arauto delas? O anjo Gabriel. Miguel, o arcanjo de Israel. Esses principados que governam cidades são demônios desse nível. São demônios desse nível. Para esses aí, gente, escute aqui, agora para esses aí, não vai orar sozinho não, hein? Não vai. Os canela fina, mete fogo neles. Mete fogo. Agora esses perna grossa aí, cuidado.
Cuidado, não vai com a cara limpa, não. Não vai com a cara limpa, não. Para esses aí, você tem que ir para o monte, ficar 21 dias no monte, orando, só com pão e água. Para esses aí, é 3 dias de jejum seco. É desse jeito aí. Para esses aí, irmãos, a gente tem que pegar assim, ó, 21 dias da nossa vida e falar assim, ó, não vou trabalhar, não vou fazer nada. É as minhas férias, sabe? Você não vai gastar tempo com mais nada, cabeça com mais nada. Você vai se dedicar só a orar, jejuar, ler a Bíblia e adorar a Deus. Você vai fazer isso para criar em você o quê? Autoridade. Para que você possa entrar nesse ambiente. Porque aí o negócio é fechado. Porque nós estaremos lutando contra príncipes de demônios. Em segundo lugar, não vai sozinho. Aí nós temos que estar junto. Esses são os demônios que a gente vence como corpo, como igreja. Como a igreja de Jesus. Como você está entendendo aí? Diga um amém. Aí é sério. Amém, amém. Aí é sério.